Porque na semana passada nós vimos no capítulo 9, final do capítulo 9, que o Senhor ele olhou para as multidões e ele se compadeceu das multidões. Então, quando ele se compadece das multidões, ele mostra a sua misericórdia. E quando ele fala para os discípulos rogarem ao Pai para que envie trabalhadores para a sua seara, para o seu trabalho, nós vemos a sua graça se manifestando. Porque a graça é o amor posto em ação, né? Então, nesse contexto aqui, como que o Senhor inicia esse segundo discurso? Ele inicia esse segundo discurso fazendo um diagnóstico. Amém. E qual é o diagnóstico que o Senhor faz? As multidões estão como ovelhas que não têm pastor. E que elas são muitas, a seara é grande. E essa seara necessita de trabalhadores, irmãos. Então, esse é o diagnóstico que o Senhor inicia o seu segundo discurso. Ele olha e vê um problema. E o problema que o Senhor vê é: faltam trabalhadores para a sua obra. Faltam obreiros. Faltam aqueles que são enviados. Então, o Senhor fala para os discípulos o quê? Rogai ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o Senhor fez um diagnóstico de um problema, identificou o problema, e logo imediatamente ele fala o que para os discípulos? Rogar. Para quê? Para resolver o problema. Então o Senhor diagnosticou o problema, e o que ele fez em seguida? Ele orou, porque lá em Lucas, na passagem paralela, fala que quando o Senhor vai separar os discípulos, ele faz o que antes? Ele vai para o monte orar. Vamos abrir lá para a gente ver, irmãos? Lucas, capítulo 6. Apesar de Mateus não registrar, Lucas registra isso. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Fala assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais lhe deu também o nome de apóstolos. Então, né, o Senhor, ele faz um diagnóstico, e o que ele vai fazer em seguida? Ele vai para o monte orar, irmãos. Ele viu um problema e foi orar. E orou a noite toda. E quando ele desceu do monte, ele já desceu com uma solução. Os trabalhadores eram poucos, a seara é grande, então ele separa discípulos para poder enviar para essa seara. Então ele viu o problema, ele foi orar, passou a noite orando e fez algo. Ele agiu, ele separou 12 dos seus discípulos e enviou. E lá em Marcos fala que ele usou da sua soberania. Ele escolheu os que ele quis. Ele quis escolher aqueles 12 discípulos e chamou eles de apóstolos. O que quer dizer a palavra apóstolo? Enviado. Apóstolo quer dizer enviados, aqueles que são enviados. Então o Senhor envia eles. E ele chamou esses discípulos de apóstolos e deu autoridade e deu poder. O que é poder, irmãos? Poder é capacidade de fazer algo. Nós só fazemos algo quando nós temos poder para fazer algo. E o que é autoridade? A autoridade é o direito que alguém tem de fazer algo. Isso é autoridade. Eu tenho autoridade sobre meus filhos porque eu tenho direito sobre ele. Eu não tenho autoridade sobre o filho da Marcele. Esse é um direito que a Marcele tem e que a avó tem. Eles têm autoridade porque eles têm direito. Então o Senhor dá para os discípulos poder para fazer algo e autoridade. Porque se a pessoa não tiver autoridade, ela fica desmoralizada. Ela pode até ter o poder, mas se não tiver autoridade, ela fica desmoralizada. Você não tem autoridade aqui. Por que você está se metendo nessa seara? Ninguém te deu essa autoridade. Ninguém me deu autoridade de me meter com o filho dos outros. Quem educa são os pais. Os irmãos lembram daquele episódio
em que alguns homens lá querem expulsar demônio em nome do Deus que Paulo segue. Lembra? Lá em Atos? O que aconteceu com aquelas pessoas? Os endemoniados falaram o quê? Jesus eu sei quem é, eu conheço. E Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Não tinham autoridade para fazer aquilo que estavam fazendo. Então eles saem dali envergonhados. Né? Porque não tinham a autoridade dada pelo Senhor. Então o Senhor dá aqui para os discípulos, quando envia eles, ele dá poder para curar, para expulsar demônios, para curar enfermidades e doenças e para proclamar o reino dos céus. E para ressuscitar também. E para ressuscitar mortos. O Senhor dá essa autoridade. E só quem pode dar autoridade é quem tem autoridade. Só quem pode dar poder é quem tem poder. Então o Senhor envia eles com poder e com autoridade. Então, voltando aqui a Mateus, o Senhor ele fala para os discípulos o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vemos aqui pelo contexto, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algumas impressões que eu tive, e eu vou buscar ser sucinto, para deixar tempo para os irmãos também compartilharem, de algo que eu enxerguei aqui. Nós vemos aqui pelo contexto que esses discípulos foram enviados, esses 12 foram enviados, mas o Senhor desce do monte depois de uma noite de oração, separa esses 12 discípulos, os envia e eles vão. E nós vemos que nesse episódio, nós compreendemos que eles não rogaram ao Pai para que o Pai enviasse trabalhadores. Quem rogou foi o Senhor. Mas ele fala para os discípulos rogarem. Mas nesse momento eles não rogaram. Eles não rogaram ao Pai que mandasse trabalhadores. Eles foram enviados somente. E por que o Senhor falou isso para eles? Porque o Senhor sabia que futuramente, quando o Senhor morresse, ressuscitasse e enviasse os discípulos, o Espírito Santo, os discípulos iriam enxergar que a seara é verdadeiramente grande. E ali eles iriam lembrar das palavras do Senhor e iriam rogar ao Pai que enviasse trabalhadores. Porque ali o Senhor não estaria mais com eles. Mas o Espírito Santo lembraria eles de tudo o que o Senhor ensinou. E eles iriam ver a necessidade, na pele, em loco, que a seara é grande. A mesma realidade que o Senhor viu aqui, no capítulo 9 de Mateus, eles iam enxergar futuramente. Porque ali eles seriam os trabalhadores. O Senhor não estaria mais ali presencialmente com eles. Então o Senhor fala assim com eles, preparando eles para que futuramente eles rogassem ao Pai que enviasse trabalhadores. Porque a palavra fala que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E na primeira pregação de Pedro, quantos ali se convertem? 5.000. Então é o Senhor enviando trabalhadores para a sua seara. Depois o Senhor envia mais 3.000, envia mais não sei quantos, eu não tenho os números de cabeça. Mas o Senhor vai enviando. Por quê? Porque os trabalhadores veem a necessidade, rogam ao Pai e o Pai envia. Se o Senhor Jesus pediu para rogar, é porque o Pai enviaria, né, irmãos? Então que nós possamos também, nos dias de hoje, irmãos, rogar ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Amém, amém. Porque se nós estamos trabalhando, nós vemos que a seara é grande. Aquele que não trabalha, não consegue enxergar que a seara precisa de trabalhadores. Que esse campo que é o mundo necessita de pessoas que são enviadas. Porque esse mundo é necessitado. Então que nós possamos trabalhar e também rogar ao Pai que envie trabalhadores. Jesus só falou isso porque ele trabalhava, irmãos. Porque ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então ele via a necessidade. Quem vê a necessidade é aquele que está trabalhando. Quem vê a necessidade de uma obra é o pedreiro que está lá dia a dia trabalhando. Às vezes o pedreiro tem um atrito com o patrão, né? Porque às vezes o patrão não entende o pedreiro que está lá no dia a dia. E o pedreiro fala das necessidades. Mas, irmão, você consegue fazer isso tudo? Não. Eu preciso de tantos estudantes. Eu preciso de mais um. Eu sozinho não consigo. Por quê? Porque ele está lá no dia a dia. E entende e sabe do trabalho que tem que ser realizado.
Então, os discípulos eles puderam enxergar isso, irmãos. Mas no futuro, eles enxergaram que a seara era grande, né? Então, o Senhor aqui envia esses 12 discípulos, que agora são apóstolos, com poder e com autoridade. E o Senhor não envia de qualquer jeito. Nós vamos ver que a partir do capítulo 10, o Senhor vai dar instruções para os seus discípulos. Antes de enviar, o Senhor ensina. O Senhor dá instrução. O Senhor não envia de qualquer maneira. Por quê? Porque ele vai falar mais adiante que vai enviá-los como ovelhas diante de lobos, no meio de lobos. Então o Senhor tem que preparar. Sim. Não é de qualquer maneira que os trabalhadores são enviados. Não é, digamos assim, um neófito que não conhece muito, que vai ser enviado para uma obra. Ele tem que ser preparado, ele tem que ser instruído. E para ser preparado, irmãos, e para ser instruído, e para ser escolhido, nós temos que estar na comunhão. E eu queria reforçar esse ponto. Porque o Senhor escolheu 12 discípulos. Mas o Senhor só escolheu esses 12 porque eles eram discípulos. Estavam no caminho, né? Estavam caminhando junto com o Senhor. O Senhor não escolheu pessoas que não estavam ali caminhando com eles. Porque o Senhor tinha muitos discípulos. Não tinha somente esses 12. Porque lá em Lucas capítulo 10 fala que o Senhor enviou 70. Então o Senhor tinha muitos discípulos. Então desses discípulos que caminhavam com o Senhor envia, o Senhor escolhe 12. 12 discípulos. Então, irmãos, somente aqueles que estão caminhando com o Senhor na comunhão da igreja são esses que vão ser separados para o Senhor. Não adianta eu seguir Cristo isolado na minha casa. Primeiramente, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer. E segundo, eu não vou ser separado para algum serviço na igreja. O Senhor só vai escolher aqueles que estão perseverando em seguir o Senhor. E hoje, como que nós podemos perseverar em seguir o Senhor? Isolados em casa ou na comunhão da igreja? É na comunhão da igreja, irmãos. Por isso que a comunhão é importante. Por isso que o Salmo 133 fala que o Senhor dispensa a sua vida e a sua bênção aonde? Na comunhão. Quão bom e quão maravilhoso é estar os irmãos unidos em comunhão. Porque é ali, irmãos, é aqui. Quem está aqui está recebendo bênção, está recebendo vida, está sendo preparado. Para a hora que o Senhor quiser, ele separar alguém. Como que ele separou Paulo e Barnabé? Eles estavam onde? Estavam na comunhão dos irmãos, orando e jejuando. Então o Espírito Santo vai lá e fala: separai para mim a Paulo e a Barnabé, né? Para a obra que eu tenho separado. Né? Eles estavam na comunhão. Então que nós possamos priorizar, irmãos. Isso aqui vai estar gravado, vai ser colocado no grupo. Que nós possamos alertar os irmãos. De acordo com a mensagem que eu mandei hoje. Que não estão perseverando. Não estão, não. Que não estão priorizando. Que estão colocando outras coisas como prioridade. E seja qualquer coisa que for, irmãos. Seja trabalho, seja família, seja descanso. Há uma prioridade. Se a prioridade não é o reino, nós conversávamos essa semana lá em casa, né? Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Porque cada um tem uma coroa separada. Mas se nós não formos fiéis àquela obra que o Senhor deixou para cada um de nós, alguém pode ser fiel no nosso lugar e tomar nossa coroa. Ou seja, tomar aquele galardão que estava reservado para cada um de nós. Então aquele que tem, vai ser dado mais. E aquele que não tem obra, até o que tem vai ser tirado. Então o Senhor separa quem? Quem está no caminho estreito, quem está na obra, quem está perseverando. E ele vai separar para alguma obra, irmãos. Seja uma obra simples, ou seja uma obra grande, né? Fala, mano. Pior de tudo é que ninguém sabe a hora
Ninguém sabe. Ele vem e o pessoal não está ligando. Eu fico me lembrando de Sodoma e Gomorra, fico me lembrando do dilúvio, eles davam de casamento e casavam, tudo estava tudo normal, como está hoje aí. Tudo normal, amanhã eu vou trabalhar, hoje eu vou jantar, eu vou não sei o que, namorar, isso e aquilo. E quem conhece o Senhor, tem muitos aí que eu acho que não estão chegando ao ponto que chegou, que nós estamos próximo da volta do Senhor. Amém. Os caras não estão se alertando disso, não. Continuam deixando em segundo plano o Senhor. Sim. Ou terceiro, sei lá. Estão botando outras coisas como prioridade. Né? É irreverência, não estão nem aí. Aí está achando que vai dar tudo certo. Quando chegar na hora, você que nem aquela noivinha que está lá com a lamparina sem azeite, não vai entrar, a porta fechou, vai lá para fora, para trás, é dentro. Aí, às vezes eu mando essas mensagens assim, né? Mas até agora eu não vi surtir nenhum resultado. Você está entendendo? Já é a segunda vez que eu mando esse tipo de mensagem ali, o pessoal não desistir da comunhão, que é a comunhão com Deus e com os irmãos, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Mas as pessoas, eu acho que estão esperando, tem tempo. Hoje, não sei o que, semana que vem eu for, ou na outra, a gente nem sabe se vai chegar o chover essa noite. Nem sabe. Não é verdade? A gente não pode estar dando mole mesmo, não. E verdadeiramente, irmãos, seguir o Senhor é um sacrifício. É verdade. Tu acha que não é um sacrifício sair de Bangu, nesse frio, com criança vindo pra cá? Imagina. Nélio, com a idade que tem, a Tereza, sendo de Realengo esse horário, no Rio de Janeiro, que muitos têm como uma cidade perigosa, sair daqui tarde e voltar pra casa. Kátia com as crianças vindo pra cá, Malvino tendo que abrir a casa, é um sacrifício. Tudo é sacrifício, é verdade. É um sacrifício, entendeu? Então o Senhor está olhando isso tudo. Ele está olhando isso tudo. Mas todos que vieram aqui vieram com prazer. Eu abro minha casa com prazer, não abro com pesar, com peso. Eu gosto. Porque para qualquer coisa nesse mundo, Malvino, também há sacrifício. Pô. Nesse mundo também há sacrifício. Nada vem de graça. É verdade. Nós temos que nos sacrificar também. Mas muitas vezes nós nos sacrificamos para aquilo que é do mundo, mas não nos sacrificamos para aquilo que é do Senhor. Porque aquilo que Malvino falou, né? O que será que nós pensamos, né? O que será que os irmãos pensam? Porque, vou botar isso como exemplo, né? Para dinheiro, todos nós nos sacrificamos. Se tiver o que fazer para dinheiro, o pessoal faz. Acordar 5 horas da manhã, ficar o dia todo fora, entendeu? Para correr atrás do dinheiro, todo mundo faz. Não estou falando que isso é errado. Mas quando chega nas coisas do Senhor, aí o reino do Senhor é tomado por esforço. E eu queria voltar num ponto, também para deixar isso como alerta para os irmãos, que quando o Senhor ele faz esse diagnóstico, que a seara é grande e que precisa de trabalhadores para essa seara, ele faz esse diagnóstico e ele mesmo se coloca na brecha para resolver o problema. Isso, o que diz isso para nós? Quando nós vemos um problema no meio da igreja, qual que é o nosso papel? O que o Senhor fez primeiramente? Ele orou. E quando ele orou ao Pai, ele desceu do monte com a solução do problema que ele diagnosticou. Então, quando nós vemos alguma coisa no seio da igreja como um problema, se fomos nós que vimos, nós temos que ir em oração ao Senhor e buscar no Senhor a solução. E muitas vezes a solução daquilo que nós vemos somos nós mesmos. Que temos que nos colocar naquele lugar que está em falta no meio da assembleia, no meio da congregação. Não diagnosticar o problema e dizer que é algum outro irmão que tem que resolver o problema. Somos nós que vimos o problema, que temos que primeiramente nos colocar. Mesmo que não somos nós que vamos resolver o problema, mas pelo menos vamos estar ali para ajudar, para cooperar, para alertar os irmãos daquele problema e que precisa ser resolvido. Então, o nosso papel na Assembleia é esse. Ver o problema, que sempre vai haver problema. Sempre vai haver algo para ser consertado. Sempre vai ter um irmão para ser ajudado. Sempre vai ter um irmão para ser exortado.
E nós temos que nos colocar ali com amor, buscando a resolução. E não criar mais problema. Ser a solução do problema. Porque foi isso que o Senhor fez. Ele viu, diagnosticou, orou ao Pai, preparou os discípulos. O capítulo 10 todinho é uma preparação, uma instrução. E enviou. Mas por que ele pôde enviar? Porque ele ensinava, ele pregava, ele curava. Ele trabalhava. Né? Então ele pôde instruir os discípulos e enviar os seus discípulos. Então que nós possamos aprender desse exemplo do Senhor também. Diagnosticar o problema. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está funcionando bem. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Primeiramente, subir ao monte e ficar a noite inteira orando ao Senhor. A noite inteira orando, irmãos. Ou seja, uma vida constante de oração. Para que nós tenhamos a luz do Senhor. Vem por meio da oração. Ele vai te dar a luz daquele problema que você enxergou. Verdade. Então, oremos. O cristão que não ora, como que ele fala, né? Quem ora muito, é muito poder. Quem ora pouco, pouco poder. Quem não ora, poder nenhum, né? Quem é que fala isso? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Charles Spurgeon, né? Então a vida do cristão tem que ser uma vida de oração. Vai enxergar um problema, o Senhor enxergou, orou. O que eu posso fazer? Vou separar 12. Vou preparar e vou enviar. Daqui a pouco ele envia 70. E vai aumentando, entendeu? Então que nós possamos aprender também com esse exemplo do Senhor, né? E o Senhor deu poder para esses discípulos para curar enfermos, curar doenças, expulsar demônios, ressuscitar mortos e para pregar o evangelho do reino dos céus. Para todos eles. Agora, como que acontece hoje na igreja do Senhor? Porque muitos podem olhar isso aqui e pensar, hein? Se isso aqui acontecer com esses 12 discípulos, quer dizer que todo mundo pode também ter esse poder, essa autoridade. Mas como é que o Senhor trabalha hoje na igreja com relação a essas questões, irmãos? Com relação à cura, com relação à expulsão de demônio, com relação ao ensino, com relação à pregação. Nós temos que entender, porque aqui foi um caso específico. Mas hoje, como é que o Senhor trabalha na igreja? Vamos lá, 1 Coríntios. Para saber como hoje o Senhor trabalha na igreja, né? 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 28. Vou ler a partir do versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, como que acontece hoje na igreja? É todo mundo que tem o dom de curar? É todo mundo que tem poder de expulsar demônio? É todo mundo que tem o dom de ensinar? É todo mundo que tem o dom de presidir, de governo, de socorro? Não. O Senhor distribui a cada um. O Senhor vai distribuindo a cada um, irmãos. Dons a cada irmão. Mas o Senhor vai distribuir para quem? Só reforçando a ideia, irmãos. O Senhor vai distribuir para aqueles que estão no meio da comunhão. Por quê? O que ele fala aqui no último versículo? Procurai com zelo os melhores dons. Então, para quem que o Senhor vai dar os dons? Para quem procura. Pra quem tem zelo, né? Para quem tem zelo.
Para esses o Senhor vai dar dons. Não tem aquela passagem que o Senhor fala que aquele que trabalha, o Senhor vai limpando. Para quê? Para que dê mais fruto. Aquele que dá fruto, o Senhor vai limpando para que dê mais fruto. Então, aqueles que com zelo buscam os melhores dons, é para esses que o Senhor vai dispensar. Ele vai dar um caminho melhor, que ele diz aqui. Meu pai falava. Que é o amor, né? Meu pai Eu falava. mostrarei o caminho mais excelente. Que é o amor. Esse é o dom dos dons, né? Meu pai falava que se você quer pedir alguma coisa a uma pessoa, nunca peça aquele que não faz nada. Porque você acha que ele está à toa. Não, Que tem tempo, né? Para aquele que está sempre trabalhando. Ocupado. Ele vai achar um momento Não é preguiçoso. para te ajudar. Não é preguiçoso. Ele sempre me lembrava disso. Quando você tiver que pedir alguma coisa, veja quem está no caminho, veja quem está trabalhando, porque esse pode te ajudar. Sim. Aquele que estiver à toa, Vai dar problema. Isso aí é verdade. Vai dar problema. Aquele que sempre está fugindo, né? tive nunca essas tem tempo, né? experiências já. Nunca tem tempo. Começa a trabalhar, daqui a pouco eu estou com fadiga. Aí desiste. Para no meio do caminho. Estou com fadiga, era só para segurar as coisas para eu fazer. Aí, Hein, Kátia? Esses aí até começam, né? fadiga, eu digo, "Então vai É, embora." Mas param no meio do caminho, não persevera. Né? Moleque novo, povo. Então, voltando aqui ao capítulo 10 de Mateus, irmãos. Hoje eu vou só dar uma introdução. Quando o Senhor chama os seus 12 discípulos, o Senhor, ele escolheu um grupo heterogêneo. Ou seja, não foi um grupo de pessoas que eram iguais em tudo. Foi um grupo totalmente diferente. Ele escolheu Mateus, que, digamos, é de direita. Por quê? Porque ele cooperava com o governo, Um governo local. tirava impostos do povo. É. E juntou com ele Judas Zelote. Quem eram os Zelotes? Zelotes era um grupo totalmente de esquerda. Anarquistas, né? Sim, eles combatiam contra o governo. Eles defendiam a luta armada. Então, Mateus, que era totalmente de direita, com Judas Zelote, que era totalmente de esquerda, né? Simão Zelote, desculpa, né? Judas não. Simão o Zelote. Zelote era um grupo de judeus que defendiam a luta armada. Combater Roma. Eles matavam soldados romanos para poder sair daquela escravidão. Então ele junta Mateus com Simão Zelote no mesmo grupo. Um grupo totalmente heterogêneo. Então, só citando aqui os discípulos, irmãos, quem era Pedro? Pedro é aquela pessoa intempestiva, né? Que não conseguia ficar calado, né? Sempre tinha uma resposta. Sempre se colocava, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Mas na hora de ir, fugia. Retroagia, entendeu? Tinha Tiago e João, que a palavra fala que eram os filhos do trovão, né? Boanerges, filhos do trovão. Eles falavam para o Senhor, Senhor, quer que mande fogo descer do céu para consumir os samaritanos? Eles eram gananciosos, porque um queria sentar do lado direito e outro à esquerda do Senhor. Tinha também André, que ele trabalhava nos bastidores. Foi André que achou aquele menino com aqueles 2 pães e 5 peixes. Sim. Né? Então ele trabalhava para o Senhor nos bastidores. Tinha também quem? Filipe, né? Que foi aquele que falou para Natanael, vem ver aquele que está escrito nas Escrituras. E Natanael é quem? É aquele que fala assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Esse é o que estava debaixo da árvore. Estava debaixo da árvore, eu te via quando estava debaixo da figueira. Então ele fala isso, né? Tem Lucas, né? Que era erudito, né? Só que Lucas não é dos 12, né? Ah, tá. Não tá no Não é dos 12 discípulos, né? Tem Tomé. Tomé era aquele descrente, né? Que só falou que só creria no Senhor se tocasse nele. Só creria na ressurreição se tocasse na mão e do lado, né? Mateus, que era o publicano, né? E Mateus é o único que fala. Mateus o publicano. Marcos e Lucas não falam que ele era publicano, mas o próprio Mateus fala, né? O que escreveu o Evangelho. Tinha também Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu,
que nós não conhecemos a vida deles, não fala mais em nenhum lugar da vida de Tiago, filho de Alfeu, e de Tadeu. Tinha o Simão Zelote, né, que era totalmente de esquerda. E tinha Judas Iscariote, que é aquele que traiu o Senhor. Judas era o único que não era galileu. Ele era da Judéia. Todos os outros 11 discípulos eram da Galileia. E Judas é aquele que cuidava da bolsa, né? Cuidava do dinheiro, das ofertas, e é aquele que traiu o Senhor por 30 moedas de prata, né? Então, esses eram os discípulos que o Senhor escolheu para estarem junto dele, e esses foi o que ele enviou, dando poder e autoridade para curar, para expulsar demônios e para pregar o evangelho do reino, né? E ele envia esses discípulos, irmãos, de preferência, aqui no versículo 6, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 6. Eu vou ler aqui a partir do 5, né? A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dais. Jesus aqui no versículo 35 do capítulo 9 fala o quê? Que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas quando ele via os discípulos, irmãos, ele fala para os discípulos curarem enfermidades, expulsarem demônios, ressuscitar mortos e pregar o evangelho do reino. Mas ele não dá instruções para os discípulos ensinarem. Porque pregar e ensinar são coisas diferentes. O que é pregar, irmãos? Pregar é proclamar algo. Então eles podiam proclamar que o reino dos céus estava próximo. Enquanto outro rega. Mas ensinar ainda, eles não estavam capacitados. Porque quem ensina, irmãos, é mestre. É o conhecedor da palavra. Eles também não conheciam, né? Não conheciam. Não conheciam nada. Eles estavam ali também aprendendo. Aprendendo. Por isso que eles não eram capacitados a ensinar. Mas eles podiam pregar. Porque eles criam no Senhor. E eles criam que o reino estava próximo. Então, da mesma maneira que o Senhor proclamava, pregava, e João Batista também, que o reino dos céus estava próximo, ele instrui os discípulos também a pregar que o reino dos céus estava próximo. Depois eles viram mestre. E o que acontece no capítulo 28 de Mateus? Aí sim, no capítulo 28 de Mateus, se os irmãos abrirem lá, depois de uma caminhada de 3 anos e meio com o Senhor, o que o Senhor fala para eles? Capítulo 28, versículo 18, que fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui já eles estavam preparados para ensinar. Porque eles tinham uma caminhada com o Senhor. Quanto tempo será que você passou aí? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Desde o início, quando eles começaram a caminhar com o Senhor, o ministério do Senhor, Trabalhou 3 anos e meio. o Senhor morrer, ressuscitar, dar essas instruções aqui no capítulo 28 de Mateus. Então eles são capacitados pelo Espírito Santo depois, quando o Espírito Santo desce, aí eles estão prontos para pregar, para ensinar, para curar, para expulsar demônio, para ser capacitado pelo Senhor, para poder o reino do Senhor avançar e crescer.
Mas aqui no capítulo 10 ainda não. O ensino ainda não era a função deles aqui, né? E o Senhor manda eles pregarem para quem, irmãos? De preferência. Para os da casa de Israel. Para os da casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele fala de preferência, ele não fala de exclusividade. Quando eu vou no mercado, eu sempre vejo a plaquinha lá, né? Preferência para os idosos. Não quer dizer que eu não posso ir. Eu fico de olho. Não tem nenhum idoso? Pô, então eu posso ir. Se tiver escrito exclusivo para idosos, aí nem se tiver vazio você não pode ir, porque é exclusivo. Mas aqui ele fala de preferência. Assim como o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando aparecia um gentil que não era judeu, não é que o Senhor ele não fazia nada. Tanto é que nós vimos a passagem do centurião, que o Senhor ia até a casa dele para poder curar o servo dele. Nós vemos aquela mulher gentílica também, que roga ali pelas migalhas que caíam da mesa. Ela não era judia. Mas o Senhor ali abre aquela exceção para esses gentios, né? Mas a preferência era para quem, irmãos? A preferência era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em João, capítulo 1, fala assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por que ele veio para os seus, irmãos? Porque eles tinham as promessas. Lá em Romanos, capítulo 9, se os irmãos abrirem lá, o que Paulo fala? Romanos, capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, 4 fala assim, Paulo falando, né? São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então, eles tinham todo o depósito, irmãos. Eram os judeus que esperavam o Messias, não eram os gentios. Então, o Senhor vem primeiramente para eles. E isso ele ordena aos seus discípulos. Vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses 12 discípulos que eles separaram, então, eles não eram judeus. Eles não eram judeus. Os discípulos eram judeus. Eram judeus. Todos eram judeus. Você disse que um não era. É que ela fez confusão, talvez com o tipo de... Você falou de um ser... 11 eram da Galileia. Judeus da E Galileia. Judas Iscariote era da Judéia. Mas era judeu. Mas sim. todos eram judeus. Sim. Uns da Galileia. O judeu E- é uma religião, eles eram israelitas. Todos eles, mas só que eram judeus convertidos em judaísmo. Sim, mas qual é a dúvida da casa? Todos eram judeus. A classe que eles eram, cada um de uma maneira, foi o que ele colocou, mas eles eram judeus. Um era pescador, era, né? Era de outra região. Por quê? A Judéia era o centro religioso. Era onde ficava o templo. Era onde ficavam os sacerdotes, os fariseus, o sinédrio. Ficava tudo em Jerusalém, na Judéia. A Galileia era uma região que era desprezada porque era da Judéia. Desprezada pelos judeus. Não, pelos da Judéia. Os da Galileia também eram judeus. Só que eles não tinham ali o templo. Ah, tá. Os fariseus eram da Judéia, não eram dali. Se fosse um local mais humilde. Desprezado, mais humilde. E 11 dos discípulos eram de lá. Ali a região de Nazaré, de Cafarnaum. Da onde Jesus escolheu fazer morada. Jesus escolheu Cafarnaum para morar. Ele saiu de Nazaré, que também era na Galiléia, e foi para Cafarnaum. Que era uma cidade que tinha ali muitos pecadores, tinha também muitos gentios. Os judeus, eles conheciam o Antigo Testamento. Conheciam tudo. Né? Então, eles sabiam da vinda do Senhor. Sim. Né? Aí ele escolhe os 12 discípulos e prepara esses 12 discípulos para a vinda do reino.
Não é isso? Para os judeus, Os judeus. Sim. E os judeus não aceitaram. Não receberam. Não receberam. Não aceitaram. Mas na verdade, Kátia, ali nesse templo, né, se eu não estou errado, toda a população ali já sabia da história dos judeus, que viria um rei. Tanto é que o Messias, né? que o outro manda decapitar, assim, matar criança, lembra? Que José e Maria que tiveram que fugir. Rei Herodes, né? Então, essa história dos judeus, ela na verdade já fazia parte ali daquele mundo, né? Daquela faixa. Então todo mundo sabia da história dos judeus, não só os judeus. É isso, né? Então, a crer em Cristo é definitivamente pela fé. Sim. Sim. Definitivamente pela fé, porque né, todos eles conheciam E não o Antigo quiseram. Testamento, né, que ali fala da vinda do Senhor, e eles não receberam. É impressionante isso, né? Aí Jesus escolhe os 12 discípulos, né, que judeus, apenas um que não era, como você falou. Não, todos eram. Todos eram Todos judeus. eram. Eles eram de regiões. Só que 11 eram de uma região. A outro de um. regiões diferentes, É, né? um era de- Regiões Todos são diferentes. cariocas. Tá, Mas eu sou da Tijuca, ela é de Bangu, entendeu? tá. Entendi. Aí o Senhor veio preparando esses 12 discípulos para trazer... Para levar a palavra. Aqui, por exemplo, esse no versículo 7 aqui no capítulo 10, e indo pregar e dizendo, aqui eu quero chegar, é chegado o reino dos céus. Né? Aí você falou que pregar é uma coisa e ensinar é outra. ensinar é outra. Tá. Essa questão de esse pregar, como é que era isso que eles faziam? Pregar é proclamar algo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É proclamar. É como João Batista Fazia. fez no começo, né? Como Jesus fazia também. Jesus pregava e ele ensinava. Sermão do Monte é um ensino do Senhor. Mas o Senhor não só ensinava, ele proclamava também. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é proclamar algo que está vindo, entendeu? Que está chegando. Então isso é pregar. Oi? Se eu vou chegar em Paulo? Não. Paulo, a gente foi em Romanos para ver o quê? Porque o Senhor enviou esses discípulos de preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu fui em Romanos, capítulo 9, para a gente ver o quê? Os israelitas, eles é que tinham a promessa. Eles tinham a legislação, eles tinham a lei. Por isso que o Senhor enviou os discípulos para eles de preferência. Porque eles tinham todo o depósito. O Senhor queria se revelar para eles. Ó, eu estou me revelando para vocês. Eu estou enviando os discípulos para que vocês enxerguem que eu sou o Messias. Mas eles não queriam enxergar. Eles como nação, né? Não quer dizer que cada indivíduo não pudesse enxergar. Mas como nação, eles não enxergaram por quê? Porque as autoridades rejeitaram o Senhor. E nós vimos nas 2, 3 reuniões passadas o porquê. Que as autoridades rejeitavam o Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Messias. E de forma deliberada, eles rejeitavam o Senhor porque o Senhor não concordava com as práticas deles. Entendeu? O Senhor rejeitava a autoridade deles. Ó, os fariseus falam isso, mas eu digo isso. Entendeu? Mas eles reconheciam o Senhor como Messias no sentido de saber. Eu sei. Mas mesmo sabendo... Antigo, né, que eles falavam, isso é uma seita dos nazarenos. Olha isso. Sim, a seita dos nazarenos, porque Jesus veio de Nazaré. Né? Aí eles diziam que isso é uma seita. Em virtude de quê? Porque a autoridade deles estava sendo questionada pelo Senhor. Se o Senhor concordasse com eles, não, somos aqui do mesmo grupo, estamos juntos, entendeu? Ah, então o Senhor é Messias, estamos juntos, eu estou com o Senhor. Mas o Senhor reprovava eles, então eles sentiam a sua autoridade sendo ameaçada, então rejeitavam o Senhor, e a maioria da nação, eles sofriam do complexo de autoridade. O que a autoridade falasse, complexo de liderança, né?
O que a liderança falasse, mesmo eles enxergando algo no Senhor, eles iam atrás da liderança. Né? Então é o complexo de liderança que o povo sofria. E até hoje é assim, né? Você vê que Nicodemos, É igual PT. Nicodemos fala, né? Nós temos visto que tu és mestre, que ninguém faz. Sim. Nós temos visto, ele diz, eu tenho visto. Mas ele veio como? Na calada da noite. E na liderança. Né? Ele estava no conselho. Tava. Né? Outra parte é o seguinte, quando Jesus veio e mandou os discípulos pregar, para que crescem, né? Isso também já tinha acontecido. Conforme alguém disse aqui, né? Todo Israel sabia. Sim. Tá? Se bobeasse, até o gentio sabia. Você vê que Raabe, lá quando o povo Sim, saiu ela do já Egito, conhecia a história. ela sabia do que aquilo eles estavam O que duvidando. eles estavam fazendo. Eles que estavam envolvidos no caminho do Senhor, conforme a palavra diz, que a Moisés Deus mostrou os seus caminhos e os feitos aos filhos de Israel, uma diferença. Aquela mulher, né, falou que, ó, nosso povo está aqui com vocês, aonde vocês passam, aqueles que se levantam contra vocês. Com certeza a notícia Dos feitos. das pragas do Egito chegou até lá. Chegou até lá, é. O que acontece? Quando Jesus é criancinha que vai lá para ser apresentado, o que Quem é que aparece lá? aparece lá? O Simeão, né? E a profetisa Ana. Era um israelita que esperava, está escrito, Esperava. a vinda, a restauração. Não era a vinda do Senhor, que é a vinda do Senhor, né? Mas a restauração de Israel, que é uma restauração. Por isso que não pode dar comida dos cachorrinhos, comida dos filhos, né? Aos Os cachorrinhos. cachorrinhos. Primeiro. Isso parece injusto, né? Sim. Parece É, injusto, aos mas, nossos olhos parece injusto. mas E eu tenho dificuldade dessa passagem. mas aí ele leu aqui agora Romano, né? Eu também, a gente Mas eu vou tocar nessa passagem. Se a gente não vê a grandeza do Senhor, da glória do Senhor, conforme tu tocou, hoje eu tinha lido isso. Sobre as promessas dadas a eles. Dada a eles, foi dada a eles. Entende? E não pensa nós, eu fiquei muito tempo julgando o fariseu como terrível. E se a gente for ver hoje, a gente bobear, Tem que ter cuidado. quem é o fariseu hoje? Ah, se não tiver cuidado é O ele. evangelho. Né? E o Papa lá, me perdoe, não, né? Quero atrapalhar. Não, e 2 pontos eu queria tocar que o Nery falou, né? Quando o Senhor nasceu, veio aqueles judeus do sacerdote Simeão, né? E a profetisa Ana, Sim. que eram judeus, mas também vieram aqueles 3 reis magos, que eram gentios. Aí, negócio. Eu ia falar isso. Eles vieram também, porque eles sabiam Aí. que havia um Messias prometido para a nação de Israel. Então eles vieram do Oriente para poder adorar o rei, mas era rei de quem? Era rei dos judeus, que seria o Messias. Então não é que os gentios estão excluídos. Não é isso. Mas o Senhor veio primeiramente com preferência para os judeus. Vamos abrir na passagem que a irmã tocou, que é Marcos, capítulo 7, versículo 27. Pena que eu vou aqui para a escola de manhã. Marcos 7? Marcos 7, 27. Quando fala dessa mulher gentílica, irmã Kátia, dessa mulher que vem mendigar as migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas é a fala do Senhor que me deixa encabulado. Sim, porque ele não veio. Ele não veio para os gentios primeiramente. Aí a Ele gente, vem pros judeus. O que me consola mais? É porque a gente sabe Acho que é do 27. caminho que o povo teve que percorrer até ele, até esse dia dele, né? Até o dia que o Senhor chega. E aí a gente entende um pouco por que o Senhor priorizava. Porque foi um povo que foi massacrado, humilhado durante toda a sua existência, né? Israel? Israel, Porque é desobediência. Sim. não, mas antes até de desobediência, foi um povo que foi sofrido. Sim. Então, acho que o Senhor vai lá atrás e vê todo esse percurso e aí diz, não, a gente veio para eles primeiro. Veio para eles. Há uma promessa para esse povo. Há uma promessa, Por quê? isso aí. Porque esse povo, ele, É o povo da aliança. Ele me serviu, né? Ele caminhou comigo e aí... E lá atrás, quem são esses judeus lá no passado? Quem são? Essa descendência? Começa com Abraão, né? Abraão, que vai ser Abraão,
que são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E dali vem as 12 tribos de Israel, né? E por isso que o Senhor separa 12 discípulos, porque são 12 tribos de Israel. Essa situação já tinha sido profetizada. Sim, gentios. sim. Já tinha sido, que aí falava, né, que meter ciúmes. Então é compreendido, né? Sim. Essa questão do Mas gentio. vamos ver se o Mike Eles fala alguma primeiro, coisa. né? Não é que o gentio ia ser desprezado, mas como que o Não Senhor é. fala para essa mulher aqui? É No prioridade. versículo 27. Olha aí, Kátia. 7, Como que 27. não é, e passou É assim. isso? 7,27. Marcos 7,27. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro saciar os filhos. Pronto, aí, pode parar aí. Deixa primeiro eu alimentar os filhos. Não é que você não vai ser alimentado, mas a preferência dos filhos primeiro. Deixa eles serem alimentados primeiro. Por quê? Porque o Senhor faz tudo com propósito. O Senhor tinha que ser rejeitado pelos judeus para dali o evangelho ser pregado na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por que cachorrinho? O Senhor fez uma comparação com ela como cachorrinho, né? Sim, por quê? Porque o cachorrinho come da migalha. E os gentios, Literalmente falando. Né? eram considerados cães por os judeus. Sim. Eram considerados cães. Entendeu? Então o Senhor usa essa figura, não no sentido pejorativo, chamando ela de cachorra, o Senhor não iria fazer isso. Mas tanto é que o Senhor fala cachorrinho, né? De uma forma... Carinhosa, né? De uma forma... É a mulher que fala. É a mulher que fala, né? Vamos ler aqui, vamos ler aqui. O Senhor falou. Não, mas o Senhor ele também... Tá, mas aqui, ó. Ela, porém, lhe respondeu. Sim, Não, Senhor. mas no 27, Mas os cachorros. Jesus lhe disse. Ela retruca em cima de... Isso, ela retruca no que Jesus falou, isso aí. Que Mas ele ele falou- falou primeiro, deixa que se fartem os filhos. Então, mas ele vai usar... No 27 eu sou o que fala, ó, O cachorrinhos. pão dos filhos... Só vem porque ela lançado falou isso, ele tirou o aos- demônio. aos cachorrinhos. Né? E ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos deitam debaixo da mesa e comem as migalhas das crianças. Entendeu? É o Senhor que fala primeiro, Sim, os falou cachorrinhos. primeiro. Eu achava que era só ela que falava, também. Eu não lembrava disso aqui. É. Não lembrava. Mas o Senhor não usou no sentido de agressivo com ela, mas como uma figura de que, primeiramente, quem estava à mesa eram os judeus. Os gentios não foram chamados à mesa. Mas o Senhor usa uma figura aqui das migalhas que caem e a Mas gente ela vê. foi tão sagaz, né? Ela foi, ó, Ela, foi, esperta. ela tinha um certo conhecimento, não era bobinha, não. Ela reconhecia o Senhor como Messias, Sim, mesmo sendo sim. gentílica, né? Por que o Senhor vai dizer? Havia tantos leprosos em Israel E ninguém, e ninguém, a não ser Naamã, que era gentil. Por que havia tantos leprosos em Israel Assim, e ele só curou na mão, né? que não era judeu? Que não não era... era judeu. Por quê? Por quê? Por quê? Eu prego, mas não ensino. Tá vendo aí? É rejeição a Israel? É um rejeição a discípulo do Israel? versículo 10. Não chegou no 28 ainda. Tá no 10. Não, me perdoa, não quero estar não. É porque, tá vendo? Não é uma Eles rejeição. começaram pregando. Não depois há uma ensinando. rejeição, ela. Não é rejeição. Esse texto que você falou aí, que a eles foi dada a glória, a filiação, A legislação, a legislação. foi dado tudo. Não, está escrito que foi dada a eles a glória. Puxando o cabelo. Tem glória. Tem glória, claro. Entendeu? Tô aqui puxando o cabelinho dela, tadinho. É que a gente não. Então, só finalizando, irmãos, por exemplo, pode falar, depois que eu finalizar, que os irmãos podem avançar também. O Senhor vem primeiramente para quem? Para a casa de Israel, para que eles cresçam, porque eles foram preparados desde Moisés, preparados com tudo, irmãos. Com profecia, com legislação, com reis, Recebeu dos anjos, né? Está escrito recebeu dos anjos, né? para que tivesse uma nação aonde o Messias iria nascer.
Onde que o Messias vai nascer? De qualquer um? Não, tinha que ter uma nação separada. Para dali vir o Messias. Então eles têm preferência. Mas eles rejeitaram o Messias. Aí sim foi aberto para os gentios. Porque Israel, como vimos lá em Romanos, né? Que era aquela figueira, ou a oliveira, né? Que rejeitou o Senhor, ela foi cortada. E nós fomos enxertados nessa oliveira. Mas Israel não foi cortada para sempre. Israel não foi rejeitado para sempre. Porque o Senhor ainda há esperança para a árvore. Que mesmo cortada, ainda se renovará. Ao tronco das árvores. O Senhor ainda tem um trabalho com a nação de Israel. Ao cheiro das árvores. O que significa isso? E alguém orou aqui ou falou, não sei se foi Malvino, acho que ele falou, né? O tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E eu queria deixar esse alerta para os irmãos, só para encerrar. O povo judeu foi cortado no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Israel, destruiu o templo e o povo judeu, ó, foi espalhado por todo mundo. Ano 70 depois de Cristo. A igreja passou esse tempo todo crendo que a igreja substituiu Israel. É a teologia da substituição. Israel já era, Israel não tem mais nada a ver. Agora é só igreja. Aí chegamos no ano de 1948. Nasce a nação de Israel de novo, irmãos. De novo. E o mundo fica perplexo. A igreja fica perplexa. Como assim Israel de volta? Depois de quantos anos, irmãos? Quase 2.000 anos. Israel volta para sua terra como nação. Como que nós vamos enxergar isso e não vamos ver a mão de Deus aí? Como, irmãos? Nós vamos ver isso tudo acontecendo, a figueira florescendo de novo. Quando virem a figueira florescendo de novo, atentai que está próximo a vinda do Senhor. 1948, estamos no ano de 2022. Um brasileiro, né? Oi? Um brasileiro. Oswaldo Aranha, na ONU, que deu o voto de Minerva para que fosse criada a nação de Israel. Em 1947. Em 1948 é criada uma nação em um dia. Como fala Ezequiel. Em um dia é criada uma nação. Como é que pode isso? É só o Senhor. E logo assim que a nação é criada, todas as nações em redor, que eram árabes, Egito, Líbano, Síria, invadem Israel. Várias nações. E Israel derrota. Sem arma, sem tecnologia, sem um exército formado, sem treinamento. Bota aquelas nações para correr. Até o mundo sabe disso. Israel, Jerusalém, se torna um cálice de tontear todas as nações. Então, irmãos, o que eu queria deixar para os irmãos? E eu vou repetir essa exortação no domingo. Irmãos, o Senhor está às portas. Isso aí. Nós vemos essa guerra na Ucrânia acontecer. Essa guerra não vai terminar. Isso é um diagnóstico que eu faço, eu posso estar errado. Não estou profetizando, mas é algo que eu estou enxergando. E o mundo está... Os homens que têm um certo... já tem falado isso. Tem falado. Da extensão. Essa guerra não vai parar. Entendeu? E vai continuar, vai crescer. E vai chegar até Israel. Posso estar errado, irmãos. Posso estar, não estou profetizando que vai ser assim. Mas pelo que eu estou enxergando, irmãos, pelas notícias que eu estou vendo, pelo espírito que está caminhando nesse mundo, tudo está dizendo que a volta do Senhor está às portas. Nós temos nos preparado, irmãos, ou para sermos arrebatados, ou para passarmos por dificuldade, como falou o irmão Luiz Fontes numa pregação que nós vimos ontem. Porque tem irmãos que falam que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Tem irmãos que creem que nós vamos passar pela tribulação. Seja uma coisa ou seja outra, nós temos nos preparado. Eu estava orando hoje sobre isso. Então eu encerro aqui a minha fala, deixo aberto para os irmãos. Amém?